Olá, pessoal! Faremos um simulado com questões de concurso público para a área de educação voltadas para o cargo de auxiliar de serviços escolares, de tópicos que normalmente são cobrados para esse cargo ou para cargos parecidos, tá? Cargos congêneres a esse. Então, vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá? E se você quer material também em relação a essa temática, é importante vocês também colocarem aqui nos comentários. Se porventura eu produzir algum material específico para esse cargo, eu colocarei na descrição deste vídeo, mas é claro que vocês comentando, curtindo e dando engajamento é uma motivação para que eu produza esses materiais, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e todos os lançamentos aqui no canal. Bom, é isso, bora começar! Vamos continuar o nosso simulado para o cargo de auxiliar de serviços escolares, fazendo a nossa questão número 6, que trata sobre primeiros socorros, assunto esse contemplado no conteúdo programático do concurso de vocês, beleza? Primeira questão diz o seguinte: todo tipo de queimadura é uma lesão que demanda atendimento médico especializado. Porém, algumas medidas de primeiros socorros podem ser realizadas. No caso de uma queimadura de segundo grau, uma dessas medidas é... Então, aqui no caso exposto, o acidente aconteceu por queimadura, tá? Então, é um acidente térmico aqui, é uma queimadura térmica. Então, como proceder numa situação como essa? As queimaduras, elas podem ter diferentes classificações, de acordo com a severidade, que você está sofrendo ali os efeitos dessa queimadura. Ela pode ser de primeiro grau, segundo grau e até mesmo de terceiro grau. Alguns procedimentos, eles são comuns, eles já acontecem, você deve proceder, seja de primeiro, seja de segundo ou de terceiro grau, tá? Por exemplo, diante de uma situação de queimadura em alguém, você deve, primeiramente, resfriar o local. Como é que você faz isso? Você pode usar água fria em abundância, ou você pode usar soro fisiológico também. Então, dessa forma, você até ameniza um pouco a dor que a pessoa está sofrendo ali. No caso de uma queimadura de segundo grau, você também vai lavar a área, tá? E não vai esfregar sob hipótese alguma, porque senão você vai causar mais lesão ainda, vai lesionar mais ainda aquela área. Você vai lavar como? Você vai lavar com sabão neutro ou usando um antisséptico. Mas é importante dizer que não pode ser álcool. Muita gente acha que é o álcool. O álcool é uma boa solução para uma queimadura. De forma alguma, não pode ser álcool. Uma queimadura de segundo grau, diferentemente da primeira, ela gera bolhas. No caso da primeira, você mantém um local limpo, livre de possibilidade de infecções. Mas no caso de uma queimadura de segundo grau, você tem ali o aparecimento de bolhas. E aí, nesse caso, você não pode estourar, arrebentar as bolhas de forma alguma. E aí você não estoura as bolhas, você coloca uma proteção úmida no local, uma gaze úmida. E aí nós temos a possibilidade também de você utilizar o alumínio. Por quê? Porque o alumínio, ele protege a lesão, separa a lesão do meio. E aí é uma queimadura térmica, Então evita que você tenha perda de calor. E tem mais uma questão aqui, gente. Diferente da queimadura de primeiro grau, que você pode utilizar, uma pomada contra a queimadura com prescrição médica, a queimadura de segundo grau, você não vai aplicar pomadas, cremes, nada desse gênero, nada desse tipo. Aí, outro procedimento muito comum que as pessoas adotam é a questão do gelo. Não pode aplicar o gelo sobre queimaduras, tá? Porque o gelo, na verdade, ele vai potencializar o efeito da queimadura, porque ele gera vasoconstrição. E isso, a vasoconstrição, faz com que haja uma redução no fluxo sanguíneo, na irrigação sanguínea. Então, é um procedimento inadequado a utilização de gelo. Bom, diante dessa explicação, vamos então analisar cada alternativa. Letra A. Furar as bolhas que venham a surgir no local para drenar a inflamação. Eu falei para vocês, que não pode estourar as bolhas de jeito nenhum, tá? A letra A tá errada. Letra B. Aplicar pasta de dente no local da queimadura para eliminar possíveis bactérias. Não, tá? Não utilizar nenhum tipo de creme, pasta, tá? Então, letra B também tá errada. Letra C. Retirar corpos estranhos que tenham ficado na queimadura após a lavagem do local. Não, você não tem que ficar mexendo ali na área da queimadura, tá? Você tem que resfriar, fazer a limpeza, mas não ficar mexendo, manuseando ali, porque isso pode, inclusive, infeccionar mais ainda a área. Então, a letra C tá errada.
Letra D, aplicar gelo na queimadura para causar vasoconstrição e diminuição da irrigação sanguínea. Eu falei, né, que o uso do gelo é totalmente inadequado, tá? A letra D tá errada. Letra E, proteger o local da queimadura com papel alumínio, alternativamente a gaze ou a um pano umedecido. Exatamente, tá? Você pode usar a gaze, né, ou um pano umedecido, você pode alternar com papel alumínio. Com o papel alumínio, né, por ser uma queimadura térmico, né, você tem aquela questão da proteção, tá, da proteção térmica. Então a letra E tá correta, é o gabarito. Vamos para a nossa segunda questão, que trata sobre relações humanas no trabalho. Questão de 2023 da banca FGV. Bom, leia com atenção o trecho a seguir. Por trabalho coletivo, entende-se aquele realizado por um grupo de pessoas, diretores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, membros do conselho da escola e demais representantes da comunidade, que tem um compromisso com a causa da democratização da educação escolar no país, no estado, no município, e que atuam com o objetivo de contribuir para assegurar o acesso do aluno à escola, sua permanência nela e a melhoria da qualidade de ensino. Sobre o trabalho pedagógico coletivo nas escolas, assinale a afirmativa incorreta, tá? Ele quer a alternativa errada. Letra A. A falta de previsão no calendário escolar de momentos para atividades que envolvam todos os agentes é um fator que prejudica a realização do trabalho pedagógico coletivo. Com certeza, né? Isso está correto, não é a resposta. É importante que você tenha ali atividades extracurriculares, atividades que elas fazem com que o aluno ele tenha contato com os demais agentes que fazem parte da comunidade escolar. Letra B. A concretização efetiva do trabalho pedagógico coletivo é complexa e com muitos desencontros e barreiras, principalmente porque é um processo dirigido, constituído e reproduzido pelas relações humanas que são subjetivas. Com certeza, né? A gente sabe muito bem que as relações humanas são subjetivas, né? E isso faz com que as relações humanas elas sejam complexas, porque pessoas elas têm ali diferentes questões, diferentes demandas, e isso gera, assim, subjetividade, né? Então, nós temos, sim, uma forma moralmente aceita de como proceder em algumas situações. No entanto, nós temos ali, podemos ter divergência em relação aos nossos interesses, podemos ter questões que, para mim, são prioritárias e para outras pessoas não. Então, uma forma de entender uma situação pode ser diferente da forma como aquela outra pessoa interpreta. Então, sem dúvida, as relações humanas são subjetivas e isso acaba gerando, sim, desencontros, barreiras. E claro que deve-se buscar, né, um meio comum, um denominador comum, deve-se buscar alternativas para você conseguir chegar ali na melhor forma como proceder, tá? A letra B tá correta, não é a resposta. Letra C. O diretor é o sujeito responsável por conduzir toda a organização da dinâmica escolar, tendo como base as normas e diretrizes e o projeto político-pedagógico da instituição. Contudo, esses aspectos devem estar em sintonia com os demais sujeitos inseridos no ambiente escolar, coordenador pedagógico, professores, funcionários, alunos e comunidade. Perfeito também, né? O diretor, ele tá à frente ali da instituição de ensino? Tá à frente, ele tem que coordenar todas as situações, né, que envolvem aquela instituição, com certeza. O papel dele é de suma importância. Ele tem que fazer isso com base nas diretrizes escolares, com base nos dispositivos legais? Sem dúvida nenhuma. Ele tem que estar alinhado aos dispositivos legais. E ele tem que estar, assim, em sintonia com os demais membros da comunidade escolar. Sem dúvida, a letra C está perfeita. Letra D. Mesmo havendo um processo de trabalho coletivo, o diretor deve voltar-se apenas aos trâmites administrativos e burocráticos, respeitando-se uma divisão de trabalho em que o diretor é responsável pelos aspectos administrativos, cabendo ao coordenador pedagógico trabalhar com os aspectos pedagógicos. Bom, veja só, gente, a questão a restringe. Embora, de fato, o diretor acabe ficando um pouco mais com as questões administrativas, com a questão da gestão, isso na prática acaba acontecendo mesmo, e o coordenador pedagógico fica com a parte mais pedagógica, não significa que ele tem que se voltar apenas aos trâmites administrativos e burocráticos, tá? Não é apenas, ele vai se envolver com todas as questões da escola, da comunidade escolar. Não tem jeito, ele também vai se envolver com questões pedagógicas. Ele acaba ficando mais na parte administrativa? Fica, gente, sem dúvida, mas não significa que é apenas nesses trâmites, tá? E ele vai sempre respeitar, sim, uma divisão de trabalho, mas essa divisão de trabalho não significa que ele vai ficar somente num aspecto, tá? Então, a letra D tá errada e é a resposta. E letra E. Inserida no contexto da modernidade, a escola enfrenta o desafio de unir os sujeitos coletivamente, pois cada vez mais se prioriza o individualismo,
de forma que os sujeitos estão sobrecarregados com atividades e tarefas do dia a dia, carregando em si a cultura da individualidade. Isso é muito comum. Você tem que fazer com que as pessoas consigam trabalhar em equipe, e isso está cada vez mais difícil, porque nós temos que enfrentar aqui questões individuais e entender que, embora a gente priorize várias questões, né, enquanto indivíduo, a gente vive em sociedade, tá? Então, de fato, essa questão da individualidade que a gente carrega acaba em algum ponto atrapalhando um pouco o nosso trabalho coletivamente, e é uma coisa que a gente tem que buscar, né, uma forma de lidar com isso. A letra E está correta. Vamos para a nossa 8ª questão, que fala sobre atendimento ao público. Também tema contemplado para o concurso de vocês, da FGV, questão da FGV de 2024. Estou pegando somente questões recentes, beleza? E tentando pegar questões da FGV. Até agora eu consegui pegar questões da FGV atreladas ao tema de vocês. Vamos lá. Sobre o comportamento no ambiente de trabalho, analise as afirmativas a seguir. Número 1. São toleradas a realização de refeições no posto de trabalho para agilizar a execução de tarefas ao longo do dia? Para responder essas questões, nós temos que usar o bom senso. Tem que ter um horário e obrigatório por lei para que você tenha a sua refeição. Isso é obrigatório por lei, tá? Então não faz sentido, você não fica trabalhando o tempo todo e ali mesmo, enquanto você trabalha, você se alimenta para poder agilizar as tarefas. Não, você tem que parar, ter o seu momento de refeição, o seu momento de descanso, tá? A 1 tá errada. 2. Ausências ou atrasos devem ser sempre comunicados, particularmente se o profissional trabalha com atendimento ao público. Com certeza, tá? Se você se atrasou por alguma razão, teve algum inconveniente que, né, impediu que você chegasse no horário, você tem que prontamente, assim que você puder, né, avisar a sua chefia imediata que você vai se atrasar, né, para ela poder buscar uma alternativa ali, tá? Então, sim, você deve sim comunicar a sua chefia, principalmente para quem trabalha com atendimento ao público, né, porque tem um público ali esperando você. Então, a 2 tá certa, então por enquanto apenas a 2 está certa. 3. As críticas e repreensões a colegas e ou subordinados devem ser feitas na frente de todos os colegas de trabalho para que as relações sejam transparentes. Não, gente, as críticas, elas devem ser feitas, o feedback, ele tem que acontecer. É importante que tenha assim, essa comunicação, mas não na frente, né, dos seus colegas de trabalho, né, e sim de uma forma privada, né? Então você tem que fazer? Tem que fazer. Se for necessário, você tem que fazer, mas não na frente dos seus colegas de trabalho, porque isso pode criar um ambiente constrangedor, vexatório, enfim. Então isso não tem nada a ver com transparência, tá? Então a 3 está errada. Portanto, apenas a 2 está correta e a letra B é a nossa resposta. Vamos para a nossa 9ª questão, que trabalha com legislação educacional, tema esse também contemplado no concurso de vocês, para o concurso de vocês. E vale lembrar aqui para vocês que tem uma playlist de legislação educacional aqui no canal, vale muito a pena vocês assistirem, beleza? Então, vamos lá. A oferta do ensino religioso nas escolas públicas está presente na Constituição Federal de 88, na LDB e também na BNCC. Conforme as legislações supracitadas, assinale a afirmativa correta. Letra A. Somente ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública é assegurado ausentar-se de prova marcada para dia em que seja vedado exercício de tais atividades segundo os preceitos de sua religião. Gente, segundo a LDB, e isso cai muito em prova, dessa parte do ensino religioso cai bastante, o aluno matriculado, seja instituição de ensino público, seja instituição de ensino privado, de qualquer nível, a esse aluno é assegurado, de acordo com a sua liberdade de crença, esse direito dele se ausentar de uma prova ou de uma aula marcada no dia que ele tem ali uma atividade religiosa, né, segundo os preceitos de sua religião, tá? E aí cabe à escola buscar uma alternativa, né, para que esse aluno consiga repor essa aula ou esse trabalho. Então a letra A está errada, porque ela fala, né, que é somente instituições de ensino público. Letra B. O ensino religioso de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Muita atenção nessa alternativa, porque isso despenca em prova de concurso. O ensino religioso, ele tem matrícula facultativa. Porém, o seu oferecimento pela escola é obrigatório. Ou seja, a escola tem que oferecer? Tem. O aluno tem que fazer? A matrícula é facultativa. É opcional para ele. Tá? Então, o ensino religioso é parte integrante da formação básica
né, do cidadão, constitui sim uma disciplina nos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, respeitando a questão da diversidade religiosa, mas a sua matrícula é facultativa, beleza? No entanto, seu oferecimento ele tem que acontecer, ele é obrigatório. A letra B é a resposta, é o nosso gabarito. Letra C. O ensino religioso é uma disciplina de oferta obrigatória no ensino médio, conforme determina a BNCC. Não, gente. É obrigatório o seu oferecimento, embora a sua matrícula seja facultativa, no ensino fundamental, beleza? Segundo a LDB. Letra D. Os professores que irão ministrar o ensino religioso nas escolas precisam ter formação obrigatória em teologia? Não tem nenhuma informação dessa na lei, tá? Então a letra D tá errada. Letra E. O ensino religioso é um componente curricular previsto na Base Nacional Comum Curricular para os ensinos fundamental e médio? Bom, olha só, a BNCC, para o ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica, nós temos a seguinte composição em relação às áreas de conhecimento. Nós temos as linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A linguagem se divide em componentes curriculares, que são português, artes, educação física e língua inglesa. Matemática, a área de conhecimento matemática abrange o componente curricular matemática. Ciência da natureza, a área de conhecimento abrange o componente curricular ciências. E a área de conhecimento ciências humanas abrange dois componentes curriculares, que são geografia e história. Já para o ensino médio, que é a terceira etapa da educação básica, nós temos as áreas de conhecimento, também são linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, e temos também como área de conhecimento o ensino religioso. Só que não aparece no ensino fundamental, porque no ensino fundamental, né, nós temos como matrícula facultativa, lembra? Então, no caso do ensino médio, nós temos o ensino religioso como sendo uma área de conhecimento, contemplando o ensino religioso como sendo um componente curricular, além da linguagem, que inclui português, arte, educação física e inglês, matemática, que inclui a própria matemática, ciência da natureza, que inclui ciências, e ciências humanas, que inclui geografia e história, tá? Então, o erro dessa alternativa aqui é que a letra E é porque ela fala que é para o ensino fundamental também, e no caso aqui é um componente curricular apenas para o ensino médio. E vamos para a última questão desse vídeo, que também trata sobre legislação educacional, mais precisamente sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem aula aqui no canal sobre essa temática, na playlist de legislação educacional. De acordo com a Lei 8.069 de 90, que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assinale as afirmativas a seguir, V para verdadeira e F para falsa. Número 1. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Logo no início do ECA, no artigo 2º, nós temos o conceito para efeitos de lei de criança e adolescente. E criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos, passou de 12 até 18 já é considerado adolescente. Então a número 1 é verdadeira. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente aplica-se a pessoas cuja faixa etária seja entre 22 e 25 anos, em casos previstos em lei ou por uma autoridade competente. Não, na verdade, essa lei ela se dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E a criança é aquele indivíduo até 12 anos incompleto e o adolescente entre 12 e 18. Então, não, a 2 é falsa. 3. O acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo é assegurado apenas às mulheres que comprovarem hipossuficiência ou qualquer tipo de deficiência. De forma alguma, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e também a questão do planejamento reprodutivo, tá? Então, todas as mulheres, não tem essa especificação na lei. E a 4ª diz o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Sim, perfeito, essa informação lá está no artigo 18 do ECA, onde é dito exatamente isso, que é dever de todos cuidar que aquela criança e aquele adolescente ele não seja colocado em uma situação vexatória, que cause constrangimento a ele, uma situação de violência, proteger essas crianças e adolescentes de qualquer causa de violência, qualquer situação aterrorizante, desumana, enfim, então compete a todos. Portanto, a sequência é V, F, F, V e o nosso gabarito é a letra D. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists que podem estar ajudando mais ainda para os seus estudos, tá? Aqui no canal tem uma playlist de Fundamentos de Educação com vários tópicos importantes para o seu cargo, tá? Tem aulas sobre noções de primeiros socorros, tem aulas também, tem simulados de educação que contemplam vários assuntos abordados para o seu cargo, tá? De diversas bancas organizadoras.
Também tem playlist de legislação educacional contendo aulas sequenciais sobre a LDB, sobre a LBI, sobre a BNCC, sobre o ECA, enfim. Além de playlists de português de diversas bancas organizadoras. Então, assista bastante e maratone para o seu concurso. E não deixe de curtir e comentar também, beleza? Bons estudos! Eu vejo vocês nos próximos vídeos.